Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a minissérie O Resgate na Caverna Tailandesa. Acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo provavelmente se lembra desse caso real que inspirou a série. Afinal, não faz tantos anos assim que ele aconteceu, não é mesmo? Só para relembrar o caso, em 2018, um time de futebol juvenil ficou preso numa caverna na Tailândia. Eram 12 adolescentes e um técnico. Eles estavam visitando o lugar e uma forte tempestade pegou eles desprevenidos. Era a época de monções, um fenômeno climático que gera fortes chuvas. Acontece que a água invadiu a caverna, impossibilitando a saída deles. A única forma de sair dali era pela entrada, mas eles estavam a quilômetros e quilômetros de distância dela. Com isso, o resgate deles mobilizou todo o país e demandou esforços internacionais ao longo de 17 dias. Inclusive, essa não é a primeira produção que relata essa operação de resgate. Em 2021 foi lançado um documentário sobre esse caso e recentemente, há algumas semanas, entrou um filme na Prime Video chamado 13 Vidas, O Resgate. Ainda não tive a oportunidade de assistir nenhuma dessas duas produções, mas estou bastante interessada, especialmente no filme da Amazon, porque parece ser muito bom. Mas falando especificamente da série da Netflix, posso garantir pra vocês que é uma baita série. Particularmente, eu gostei bastante do modo como a série abordou esses 17 dias, mostrando os desafios que tantas equipes de resgate tiveram que superar quanto os adolescentes. É interessante porque essa história não conta com um protagonista. O foco dela está em contar a história do esforço coletivo que foi necessário para salvar essas 13 vidas. Logo, não há um único herói nessa história. Há muitos heróis e heroínas. Seja o técnico do time que durante mais de uma semana tranquilizou todos os meninos que estavam com fome, frio, sede, e ele mesmo deixou de comer para deixar os meninos comerem. Seja os mergulhadores que brotaram de todas as partes do mundo para tentar resgatar os meninos. Seja até mesmo os heróis invisíveis que foram super importantes para o sucesso da missão, mas não estamparam as manchetes mundo afora. Enfim, muita gente participou aí dessa missão. E por isso a produção segue uma linha do tempo e conforme o tempo vai passando, vai priorizando heróis diferentes. Em contrapartida, apesar de não procurar culpados, pois seria contraprodutivo nessa situação, a série se preocupa em mostrar como essa tragédia poderia ser evitada. Assim como também mostra como as equipes que estavam liderando as múltiplas faces desse resgate foram aprendendo com erros. Afinal, esse caso é super atípico e inicialmente várias autoridades subestimaram as dificuldades impostas pela natureza para viabilizar esse resgate. Bem, essa minissérie conta com bastante ritmo. Ao total tem 6 episódios, porém são episódios super longos, com mais de 1 hora de duração. No entanto, é muito fácil maratonar a produção numa tacada só. Isso porque ela é muito dinâmica, é BO atrás de BO. Por exemplo, um dos muitos problemas que a missão enfrentou foi o nível da água, que não parava de subir e poderia chegar em um patamar que seria impossível os mergulhadores entrarem na caverna. E isso, consequentemente, iria condenar os jovens à morte. Com isso, gente, o tanto de perrengue que os profissionais têm que enfrentar para contornar essa situação não tá escrito no gibi. Quando eles pensam em a gente também que resolveram um problema, brotam mais 2 problemas diferentes. Ou seja, a série consegue passar um senso de perigo para quem assiste. Mas, mesmo assim, eu diria pra vocês que há um ponto de virada na trama. O momento em que o público e também os personagens percebem que aquela missão é praticamente suicida. Não sei se você que tá me assistindo lembra desse fato, mas um CEO aposentado que se voluntariou para trabalhar no resgate morreu enquanto tentava transportar cilindros de oxigênio dentro da caverna. E por isso há uma homenagem para ele. Tem um episódio que é praticamente dedicado inteiramente a ele, o que é muito tocante para quem assiste. Não que todos os episódios não sejam tocantes, né, gente? Eu mesma comecei a chorar no instante que dei play e terminei chorando. Tudo bem que quem me acompanha aqui sabe que eu choro até com receita de bolo que é recitada de forma triste. Mas, na minha opinião, a produção é muito emocionante e tem que ter uma
pedra de gelo no lugar do coração para não se sensibilizar com ela. Especialmente porque ela carrega um tom melodramático, sabe? Porém, ela não é cansativa por conta disso. Não, na verdade é algo orgânico, afinal, todo mundo que tá envolvido aqui nessa história carrega muitos sentimentos conflitantes. É um misto de tristeza, otimismo, esperança, preocupação, enfim. É uma série intensa, os personagens vivem muita coisa em apenas 17 dias. E assistir tudo isso também é muito intenso. A série se preocupa em contar um pouquinho de diferentes ângulos de vista, especialmente dos pais e das famílias, dos adolescentes. E é bacana porque esses personagens acabam trazendo bastante das tradições e crenças tailandesas para a série. E aqui preciso destacar que é muito lindo o modo como o budismo é inserido dentro dessa história. O próprio técnico do time é um ex-monge budista e ele utiliza todo o conhecimento que tem para tranquilizar os jovens por meio da meditação, independente de qualquer crença religiosa. E algo que eu não posso esquecer de mencionar é que a mídia tem o seu espacinho reservado nessa história. Eu lembro que na época do resgate, a cobertura midiática internacional foi super extensa. E o modo como a série aborda isso dá a entender que a mídia coexistiu em harmonia com o resgate. Tudo bem que eu tenho as minhas dúvidas se isso realmente aconteceu na vida real. E bem, acho válido comentar aqui como que se deu o resgate em si, né? Como que foi para removerem todos os jovens da caverna. A série mostra pra gente que durante o processo para decidir como que iriam resgatá-los, foram criados alguns planos alternativos. E aqui acho válido dizer que a série nem se preocupou em mencionar a ideia do mini submarino do Elon Musk. Afinal, era totalmente inviável essa ideia. E na série, apesar de não comentarem isso, fica muito evidente o porquê. A caverna apresentava vários pontos que eram super estreitos e também tinha umas espécies de lanças pontiagudas, sabe? Fora que o mergulho da entrada da caverna até o ponto em que os adolescentes estavam levavam horas e horas. E essa entrada era a única forma de acesso que existia naquela caverna. Logo, o principal plano sempre foi remover os jovens com a ajuda de um mergulhador profissional. Só que isso envolvia muitos riscos. Riscos de morte mesmo, tanto para os adolescentes quanto para os mergulhadores. Primeiro que nem os SEALs da Marinha que mergulhavam em mar aberto conseguiram mergulhar naquela caverna com segurança. E por conta disso, foi necessário procurar mundo afora pessoas especializadas nesse tipo de mergulho em caverna. Somado a isso, nem todos os membros do time de futebol sabiam nadar, e muito menos algum deles sequer tinha feito algum mergulho na vida. Comentando agora sobre as cenas do resgate em si, achei que essas cenas foram bastante apressadas e dá para perceber que a produção teve dificuldades de filmar longas tomadas debaixo d'água. E uma última informação, que essa série foi a única produção que consultou previamente todos os adolescentes. Inclusive, a série foi gravada nas casas originais deles e também na própria caverna. Pra mim, O Resgate na Caverna Tailandesa é uma série super emocionante e também uma excelente homenagem aos heróis e heroínas que trabalharam no resgate. E pra você, me conta aqui nos comentários o que você achou da série, se você já assistiu. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o quê? O like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê em outra oportunidade e ó, beijinhos e tchau, tchau!